Sejam bem-vindos ao meu terceiro vídeo, estágio no ensino fundamental, formato de extensão, é o mini curso História da África Pré-Colonial. Sou Helena Aparecida Cioli Sobral, RU 2086368. Estou cursando a segunda licenciatura em História, orientador Júlio Rolim Machado Santos, Polo Uninter de Biúna, São Paulo. Dessa vez, a gente tem que passar por vários lugares. Pelo Zimbábue, pela Tanzânia, deixa eu já pôr o famoso cursorzinho aqui. Vai ter que começar aqui, né, no Zimbábue, mas a gente já vai ver as ruínas. Temos que ir até a Tanzânia, Moçambique, África do Sul, aí volta aqui. Vai ser mesmo aquela viagem. Assim como aqui em cima nós ficamos no antigo reino da Núbia, vimos as influências do Egito, uma hora invadindo, outra hora sendo expulso. Aqui o reino de Ashon, que é a Etiópia, também eles se chamavam de reino etíope, né? A gente estava no norte, agora sul. Acompanhem aqui. África, o grande Zimbábue. Queria-se acreditar, quando se era colonizador, missionário cristão ou simples viajante, e quando se pretendia expropriar e explorar os africanos, que anteriormente prestigiosos predecessores haviam se apropriado desses mesmos territórios. É o que me diz Favela, historiador e arqueólogo francês, né? Falei dele antes. Mas ele escreveu muito sobre essa região, o nome do livro dele, O Rinoceronte de Ouro, e ele fala nessa questão. Sempre se buscava outras origens, porque pretendia-se explorar a região, expropriar, né? Retirar suas riquezas, escravizar a população. Então, já havia essa construção intencional de que nada dali pertencia realmente aos africanos. E isso é confirmado até o Sérgio Neto também fala disso, quando e o Gus Kasseli Haifort também, quando as ruínas de uma grande cidade de pedra foram descobertas pelo geólogo alemão Karl Mosch, em 1871, ele só teve uma certeza: eram sofisticadas demais para terem sido construídas por africanos. Gente boa, né? Já, olha, está no território deles, está há muito tempo aqui, mas qualquer um construiu menos eles. Vamos ver algumas das teorias que justificavam a colonização pelos brancos. A suposta origem bíblica das ruínas, que incluía até a rainha de Sabá, eu não sei como eles supuseram Salomão aí, né? Ou que foram erigidas milhares de anos antes por uma civilização branca que se extinguiram. Qualquer teoria servia, menos de que os africanos, a população ali, geralmente a etnia banto, né, tinha construído. Mas, hoje, sabemos o quanto essas teorias estavam equivocadas. Toda essa grandiosidade foi, sim, construída por africanos. Muros de pedra, tudo, que já vou falar até o nome disso. Era uma grande cidade, um grande Zimbábue. Os primeiros habitantes eram os Shonas, da etnia Banto, de fala dos Banto, do Banto. Chamavam sua terra de Zimbábue, que significa casas de pedras, ou, de acordo com alguns estudiosos, casas sagradas. Casas de pedra, muros de pedras, para eles era a habitação dela, eram pedras, sabia era que eram pedras sagradas, e eram construções extraordinárias que sobreviveram a séculos de depredação, de escavações arqueológicas predatórias, que era só para retirando tudo que podia de lá, e ainda assim está em ruínas, mas dá para se ver como era a cidade antes, né? Voltar aqui, vocês veem que a grande muralha em torno permaneceu. As construções aqui foi o passar do tempo, a ação dos colonizadores, mas permaneceram. Agora, para conhecer a história da cidade, conhecida como Grande Zimbábue, é necessário voltar o olhar primeiro para Swahili, a atual Tanzânia.
O arqueólogo e professor da Universidade Dar es Salaam, da Tanzânia, Felix Chami, baseado em vestígios de cerâmica, acredita que neste local da Tanzânia, próximo ao rio Rufiji, que desemboca no Oceano Índico, estava o porto de Rapta, uma importante rota comercial entre o ouro do Grande Zimbábue e produtos da Índia e da Arábia. Então, ali, agora não tem mais nada assim, é somente florestas, tudo, mas acredita-se que lá existia um porto e que ele fazia comércio com outros países, com a Índia, com a Arábia, porque o Grande Zimbábue tinha ouro, tinha criação de gado, o artesanato, até mesmo armas, tudo, e fazia essas trocas comerciais com a Índia e a Arábia, mas viajava bastante, né, até chegar lá, se é que esse porto realmente existia. Vamos ver os vestígios que o Chami, esse arqueólogo, achou. Ele levou o historiador Dr. Kassab Haifor por aqui, né? Um lugar assim que ele disse que era perto onde tinha os vestígios, mas eles andaram vários e vários quilômetros. A noção de do Chami de perto é diferente do Dr. Haifor. Se vocês assistirem o vídeo Reinos Perdidos da África, quando eles estão lá, é o volume 3, ele vai o tempo todo reclamando do caminho e ainda o Chame avisa que tem serpentes. Ah, eu não sou muito fã de serpentes, mas vamos lá, né? Tudo pelas descobertas. Ó, encontraram cerâmica local, produção local, datada do século II depois de Cristo, e também vestígios de cerâmica do Antigo Egito. Aliás, eles vão andando em cima dos vestígios, isso aqui eles pegaram na mão, mas é muito ainda, tudo que tem que ser catalogado, montado para ver os desenhos ali, o que indicam, mas é muito antigo, é tudo coisas até, tem coisa até de antes de Cristo lá, da era pré-cristã, e há evidências que se baseiam o Chame são essas, de que havia o porto era ali. As pessoas da região comentam que esse porto de Rapta era ali. Será? Aí eles vão para uma... Continuando por ali, eles acham uma moeda de cobre do século XIV, proveniente da ilha Kiwak-Siwani, habitada por muçulmanos negros, africanos. Foi encontrada também no Grande Zimbábue, a 1.500 quilômetros de distância. Então, há relações. Eles acreditam que essa ilha e a cidade do Grande Zimbábue fossem os extremos de um lucrativo comércio. E um comércio monetário. Eles já trocavam moedas entre si, já atribuíam um valor em moedas. Não era aquele escambo de tal produto por tal produto. Era um comércio, uns sistemas monetários, com quanto valia tal moeda na Índia, quanto valia na Arábia, quanto valia ali, no Paquistão, certo? Aliás, é Kiwa Kisiwani. Kiwa na ilha ou rainha na ilha. A cidade tem a cidade no continente hoje em dia, mas essa ilha que era importante aqui. Lembre-se que estamos perto do Oceano Índico. Tanzânia, aqui, costa do Oceano Índico. Em Kiwakisfane tem as ruínas de Usunicubua, grande castelo em Suali. Era uma cidade riquíssima, como pode ser observado nessas ruínas. O tamanho do edifício, aqui os anfiteatros deles, alguns lugares eram cobertos, outros não. Aqui somente ruínas das casas, né? Aqui seria o palácio, com 100 quartos do governante, e ele era todo decorado com ouro, prata e pedras preciosas. E aqui a ruína das casas que hospedavam os viajantes, passavam muitas pessoas por ali, muitos dos tesouros da África eram descobertos dessa maneira também, pelos viajantes, os mercadores. Eles eram acomodados, tinham casas lá para acomodá-los, hospedarias, era assim. E nisso eles foram conhecendo aquela região cada vez mais e servindo também como eles eram o que ligava o comércio com várias partes do continente e fora do continente. Também lá chegou o Islã,
A grande mesquita de Quilwa do século XIV. É uma estrutura repleta de cúpulas, né? Você vê aqui, arcadas, e o coral, o material predominante. Essas paredes são coral, estamos perto da costa. Aliás, isso aqui está na ilha, né? Ainda tem a mesquita lá. E eles extraíam o coral e usavam para revestir essas colunas majestosas. Era um trabalho muito, mas muito sofisticado mesmo, semelhante ao encontrado no Grande Zimbábue. Outro lugar de relevância na rede comercial do Grande Zimbábue é Maniquene, em Moçambique. Maniquene é uma palavra banto, de novo os bantos, né? A gente já viu o povo Shona da etnia banto. Maniquene, palavra banto, que significa lugar onde as pessoas podem se dar umas às outras. Isso queria dizer comércio, elas podiam fazer trocas comerciais. Também havia troca de culturas, porque vocês devem estar notando que esses lugares todos eram lugares com aquele eixo da história, circulação de pessoas, produtos e culturas. Havia uma grande circulação. Eles se estabeleciam num ponto, no outro, produziam, ou seja, a criação de gado, ou então a extração do ouro, artefatos, utensílios mesmo, precisavam também de utensílios, vestuário, calçados, tudo ia acontecendo essas trocas comerciais entre eles, usando moedas de cobre, nós já achamos. Outras evidências da relação entre o Grande Zimbábue e Maniquene são, primeiro, a grama. Ela só é encontrada nesses dois lugares em toda a África. Acredita-se que o comércio de gado entre os habitantes provocou o plantio da mesma forragem. Como eu já disse, no Grande Zimbábue, além de ouro, eles também criavam gado. A criação de gado não é comum na África, como se pensa, porque todo mundo pensa só em selva, os leões, o gorilas, tudo aquilo. Não, havia criação de gado, de cabras, tudo, mas o gado era o principal para eles, né? Talvez pelo volume da carne, tudo isso, né? Quantidade. E também uma certa resistência, tendo tanto pastagem. Mas, mesmo assim, eles, não se sabe onde é que começou, se foi no Grande Zimbábue ou se foi no Maniquene. Algum dos dois achou que aquela forragem era muito boa para a criação de gado. O que eles fizeram? Levaram para outro lugar também. Então, havia, inclusive, a troca entre eles do que seria melhor para a criação de gado. Era a economia, também havia o aspecto, em alguns lugares religiosos, da criação do gado, a questão do prestígio social, lá também tinha disso, e eles aprenderam uns com os outros como ser melhor para todo mundo. Então, o gado vinha lá do Grande Zimbábue, fazia a viagem até Maniquene ali, às vezes era um touro, uma linhagem de gado muito boa, melhorar o rebanho, e ainda por cima tinha aquela pastagem adequada. Mesma coisa quando saiu o gado de Maniquene para o Grande Zimbábue. Então, podia haver uma troca até entre os animais ali, que eles iam se adaptar à alimentação, que já era a mesma nos dois lugares, facilitava. Vamos ver a outra evidência? Os muros de pedra são similares aos encontrados no Grande Zimbábue, as casas de pedra, as casas sagradas. Eles aqui já sofreram muita ação do tempo e também dos invasores, dos saques, mas eles são bem semelhantes, né, dessa construção. Vou até voltar um pouquinho só lá no Grande Zimbábue. Ok. Você vê aqui nesse canto direito, você pode ver muros. E aí? Chega aqui em Maniquene também, você vê. Então, não era só o gado, a pastagem, as moedas de cobre, outras coisas. Havia também a própria construção. Eles focavam na arquitetura também. Havia essas trocas
essas assimilações. Agora, a relação dos habitantes de Kiwa-Kesulani com o ouro era comercial. Para eles, o ouro tinha valor estritamente para obter mercadorias, ou então alguém para ter o ouro deles teria que comprar também, havia sempre aquele valor comercial. Já a população de Maniquene, para eles era parte do culto aos ancestrais, sendo enterrado com os mortos, o que também deve ter motivado muito dos saques às sepulturas, já que elas tinham muito ouro, muitas pedras preciosas, as pessoas eram enterradas com ornamentos, com braceletes, coroas, colares, tudo de ouro puro. Eles fabricavam especialmente para enterrar junto com seus falecidos, seus mortos. E ainda os ancestrais são reverenciados em Maniquém, seja rituais ou na dança. Aqui vocês estão vendo crianças, tá na cara que são bem contemporâneas pela roupa, né? Mas a dança, os rituais são tudo passado de geração a geração. Eu acho, é lógico que hoje em dia eles não podem mais enterrar ninguém com ouro, acabou. Mas eles mantêm tudo que eles podem dos rituais, da dança, a cultura em si, né? Eles conseguem manter. Quando você vê essa dança, eu até não consegui pôr o vídeo aqui, eu fiquei até pensando, nossa, parece o frevo, você já viu, o pessoal vai lá pro ar, né? Então parece, só faltou uns guarda-chuva ali que parece o frevo. Agora vamos para Mapungubwe, a colina dos chacais, África do Sul. Na época do apartheid, isso durou até... O apartheid foi de 1948 até 1994. Mas mesmo antes, lá já estava sob o domínio britânico. O que aconteceu no apartheid passou a ser domínio dos africanos, eram britânicos que já tinham radicado na África e consideravam aquele território seu, eram os brancos. Então, nessa época, esse sítio arqueológico de Mapungubwe, foi um dos campos de batalha em que se disputou entre universitários brancos, evidentemente, né, o passado do país. Negros brancos estariam na sua origem ou se deveriam invocar alguma outra população de pedigree mais nobre? Acho que eles estavam pensando, nossa, vamos ver se não tem um grego aí, né, da vida, qualquer coisa para justificar que eles continuassem, os brancos continuassem no governo, decidindo quem podia transitar por tais lugares. Isso, Mapungubwe. Mapungubwe está na província de Limpopo, ao longo do rio de mesmo nome. Aqui temos as ruínas de Mapungubwe, um reino que se expandiu pela África Meridional. Foi de lá que se originou a população do Grande Zimbábue. Quando foi com o declínio de Mapungubwe, a maior parte da população foi se dirigindo para o norte. Vocês lembram, a África do Sul está bem no sul mesmo, então para eles, embora o Zimbábue ainda seja no sul, eles foram para o norte, subiram em direção à região que depois eles chamaram de Zimbábue, ou que nós chamamos de Grande Zimbábue. Lá, ó, a cidade ficava aqui no alto. Os guias locais ainda têm receio de olhar para lá, porque lá vivia a realeza, os sacerdotes, então era sagrado. Foi o primeiro reino no sul da África. Todos os outros reinos daquela parte do continente se originaram em Mapungubwe, certo? Bem lá no alto, aí escalaram, né? Vamos ver. Olha a visão lá de cima, né? Estou aqui, eles achavam que tinha que ser sagrado lá em cima, né? Porque dá para ver tudo isso aqui. E aqui em cima era um grande cemitério. E as pessoas eram sepultadas sentadas e viradas para o oeste, adornadas com braceletes de ouro. Lembra que eu já falei em Maniquene, eles enterravam os seus mortos com ouro? No Mapungubwe também, tá bom? Assim como no Grande Zimbábue também se chegou a achar vestígios de sepulturas com as ossadas daquela maneira. É que ficou sempre aquela discussão, como não foi encontrado
mesmo a fim de estudos, foi sempre encontrado e todo mundo tirando de tudo, ficou mais difícil determinar a história que estava presente ali. Finalmente, no Museu de Pretória, na África do Sul, encontramos a peça de ouro mais famosa da civilização que deu origem ao Grande Zimbábue, o rinoceronte de ouro, que data do século XII depois de Cristo. Várias peças de ouro foram recuperadas, mas a maioria se perdeu com os contínuos saques de que a região foi alvo até a década de 1980. Sim, mesmo no regime de apartheid, aí puseram um basta no saque na região. Olha, até os afrikaners, né, os brancos da África do Sul, acharam que já estava demais. Mas vamos ver um pouquinho sobre como ele foi encontrado, esse rinoceronte de ouro. Ele foi encontrado em uma sepultura em Mapungubo. Não foi? François Bernadotte tinha sido, quando jovem, um guia do missionário explorador David Livingstone. Havia estado lá na busca do ouro, a caça ao marfim, quer dizer, caçava elefantes, né, marfim. Mas no início do século XX, ele morreu em 1917, ele estava radicado no maciço de Soutpansberg, pouco distante do Limpopo. Limpopo, vocês lembram? As ruínas de Mapungupo. E aí esse velho excêntrico, solitário, ele deu a um amigo africano, segundo contam, de nome Moena, uma vasilha antiga de terracota. Essa vasilha tinha inscrições, o trabalho dela era de atrair a atenção. E o Lotre também estava falando que ele tinha descoberto uma colina sagrada de onde ele tirava os tesouros. Ele conhecia a região, né? Então, por volta de 1930, um grupo de jovens empreende nessa mesma região um fim de semana de caça ao leão. Claro que são brancos, né? Pois é preciso ser branco para poder passar livremente pelas propriedades de outros brancos. Nessa época, os africanos não tinham mais, os africanos nativos não tinham mais direito à propriedade, era todos os britânicos, os afrikaners, né? Que depois eles conseguiram a independência do Reino Unido, da Inglaterra, mas continuaram lá como os donos, aí já como africanos. E esses rapazes, né, estavam lá, numa das fazendas, lá caçando leões, ficaram com sede, encontraram um velho, um africano, e deu beber para eles, com todo respeito e diligência, né, porque nós contos eram brancos. O velho era moreno. O recipiente que bebem, a famosa vasilha, não deixa de chamar a atenção de um dos visitantes, o Jerry Van Gran, professor primário, que estudou história em Pretória. Não vamos ter que estudar história, porque aí ele prestou mais atenção. E ele volta lá, em dezembro de 1932, com um grupo de amigos, e consegue identificar e escalar a colina que estava na fazenda Griffswald. Ali, eles descobrem túmulos, e nos dias seguintes eles empenham-se em revolver em todos os sentidos, revolver mesmo, vamos tirar tudo que tiver aí, encontrando um pequeno rinoceronte feito de folhas de ouro. Aí, realizada bem mais tarde, a partir de dados esparsos, o inventário retrospectivo, foi em retrospecto, só puderam fazer um inventário muito depois, né? Assim, como é que será que era antes de terem tirado tudo? Daqueles 3 túmulos, descobriram sepulturas pouco profundas. Talvez antes tivesse lajes sobre elas. E lá também encontraram os defuntos, os mortos, em posição sentada. Também ficou aquela especulação, será que não eram ossadas trazidas de uma inhumação? Já que havia também vários animais de ouro, fora o rinoceronte, e o cetro de ouro, que também chamou a maçã de ouro, assim como apoios para a cabeça, havia umas filigranas, contas, enfim, era uma riqueza muito grande. Imagina esses rapazes lá, né? Só que ele sente escrúpulos e escreve, um pouco depois, para o professor dele, que havia sido professor dele na universidade, o Léo Forcher, que era um africano liberal, e ele faz a fazenda ser comprada pelo Estado e consegue ir recuperando
vários dos objetos que eram daquele sítio arqueológico, lá em Mapungubwe, pelo menos os que ainda não tinham sido totalmente lapidados ou fundidos, né? E faz uma campanha de escavação. Percebe-se que na década de 1920, outros já tinham ido até a colina, já tinham removido muita coisa de lá, e Favela, assim, conclui. O rinoceronte de ouro não é nem mais nem menos do que um documento roubado e depois reencontrado. Se não for um objeto arqueológico roubado, que está para sempre perdido, mesmo que seja reencontrado. Sempre faltarão as associações que sua descoberta, dentro do contexto, teria permitido observar. Justamente, o GR foi muito decente de avisar o professor dele do que tinha lá, tudo, mas ele mesmo colaborou em retirar do lugar uma peça que teria um valor histórico muito grande ali dentro, certo? Então, quando se pensa, a gente gosta de ver esses filmes aí, Indiana Jones, né? Vai lá, tira tudo dali, vai tudo para o museu. Nisso se perde a história, porque tira de onde foi realmente o seu lugar original, o seu significado. E é isso que Favela denuncia. Por isso que ele diz que o rinoceronte de ouro sempre vai estar perdido, porque ele não foi contextualizado. Pode-se imaginar muita coisa, mas, na verdade, é isso mesmo, é imaginar, é entre um traço aqui, um desenho ali, um recorte, que se vai montando a história com esses vestígios tão dilapidados. Outro artefato significativo é o cetro, a maçã de ouro. Olha aqui. Já perceberam, né, que o pessoal gosta de ouro, né? É o exemplo das habilidades em ourivesaria dos povos que formaram o Grande Zimbábue. Muitos desses tesouros foram encontrados em sepulturas, o que também mostra que esse povo, assim como os Maniquene, do Grande Zimbábue, enxergava o ouro pelo valor ritualístico e não estritamente comercial, certo? Isso é muito importante de ter em mente a respeito de como é que eles viam o ouro. Não era a riqueza no plano físico, era uma riqueza no plano espiritual. Interessante. E assim, retornamos ao mítico Grande Zimbábue, na República do Zimbábue. A gente estava aqui embaixo, agora voltamos, né? Isso porque a gente começou aqui na Tanzânia, vem Moçambique, aqui no Kizânia. Foi divertido. Mas agora a gente voltou para o Grande Zimbábue. As ruínas de uma cidade fantástica, que no passado abrigou mais de 25 mil pessoas, divididas em grupos sociais, por organização política, econômica e religiosa complexas. Até hoje, guardada por anciãos que se comunicam com seus ancestrais. Para entrar lá, você é recebido por anciãos, que há um ritual em que eles têm as beberagens, tudo, conversam com os ancestrais, porque os ancestrais não permitem que estranhos entrem, mas a partir do momento em que eles permitem, a pessoa deixa de ser um estranho, é guiada pelas ruínas. Agora, mais umas coisinhas sobre a África do Sul, nos dias atuais. O país possui 11 idiomas oficiais. Um deles é o Xhosa, o Xhosa, o idioma da tribo de Nelson Mandela. Né? Alguém aqui está lembrando? Acho que sim, né? Nelson Mandela foi presidente da África do Sul, eleito. Antes disso, ele passou 27 anos na prisão, porque ele lutou contra o apartheid, contra a segregação racial. 27 anos na prisão, depois virou presidente. Ele morreu em 2013. Nasceu em 1918, morreu em 2013, na linha, né? 95. Ele pertencia ao clã Tembu. O nome de nascimento, vou tentar falar, é Holly Halala, eu acho que é uma coisa assim, pessoal, encrenqueiro, ele é encrenqueiro. E
tem um rito de passagem para a vida adulta, em que eles são cobertos de barro branco e são circuncidados. Isso acontece quando os meninos têm 16 anos. Ele passou por esse rito, e aí ele recebeu o nome dele de adulto, que é Daligunga, criador ou fundador da conciliação e do diálogo, e realmente ele consagrou a vida dele ao diálogo, à conciliação, sempre pregou a não violência. Mas aquele homem que a gente viu aqui, bom, aqui ele está usando ainda roupas mais apropriadas da África, mas muitas vezes se vê ele terno e gravata, tudo, mas ele era bem ligado aos rituais antigos. Ele só não quis continuar lá no clã, onde inclusive ele pertencia à realeza, porque aí o costume era um casamento arranjado, ele não quis, né? Então ele se desligou um pouco dessa parte das raízes dele. Mas o respeito pela própria terra, o respeito pelos africanos, pelos brancos, ele tinha respeito por toda a humanidade, ele acreditava na paz completamente. Então, e aqui mais uma curiosidade, eu vou até pôr em videoclipe, que fica bem melhor para vocês verem. Vou sair um pouquinho. Coça no cinema. Pantera Negra, o ator Chadwick Boseman, que faleceu ano passado, de câncer, ele foi para estrelar Pantera Negra, ele exigiu que eles usassem um idioma africano. O idioma escolhido foi o Xhosa. Então, quando ele fala aquele Ibambe, né? Os braços viram Pantera Negra, significa que ele está mandando tropas ficar em formação ou se preparar para o ataque, certo? Ele foi, de certa forma, uma homenagem à África, e quem assistiu o filme Pantera Negra, cuidado, aliás, além do país ser fictício, eles fazem uma colcha de retalhos com as culturas, que, isso animistas em relação a esses cultos aos animais, não é exatamente de Banto, né? Por outro lado, o Xhosa não deixa de ser uma língua do tronco Banto, portanto, eles fazem uma bela mistura. As guerreiras lá, a guarda de honra do rei de Wakanda, elas usam roupas semelhantes aos Maasai. Então, eu acho que ficaram assim para fazer o filme. Vamos pesquisar tudo da África, a gente foi tudo dentro do mesmo filme, né? Ainda bem que o país, pelo menos, eles já deixaram bem claro que era fictício tudo, que senão qualquer um aqui ia pegar o livro de história, não dá para assistir com esses caras. Deixa eu só mudar aqui, tá? Tentar pôr o áudio. Se não der certo, vocês já sabem que ele vai estar gritando Ibambe! Né? Vamos lá. É aqui. Ibambe! 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 Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, deixa eu só voltar aqui, aparecer, né? Voltei. Quem gostou, por favor, dá um like, fazer uns comentários para me ajudar a validar o meu estágio. E até o próximo vídeo.